Audiência, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo no Estúdio 48 Podcast. E eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, que são Félix Bertaco e o Igor Tanaka. Félix, tudo bem? Como é que tá? Tá pronto para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é faixa de Gaza? Muito importante e fundamental de ser falado hoje em dia, né? É um tema que está na mídia e chama muita atenção, mas é mais importante ainda a gente buscar se aprofundar para entender as reais razões, né? Desse conflito, que é, na verdade, um massacre, né? Um genocídio, na nossa opinião. E, bom, muito satisfeito de estar aqui. Quero saudar, agradecer aí todo mundo que está vendo, participando desse debate. E você, Igor Tanaka, tudo bem? Tudo Como vai bem. Você? Maravilha, Araújo. Agradecer bastante pelo convite do Araújo, do Lucas. É um prazer estar aqui no podcast com o Félix, amigo de longa data, para a gente poder fazer uma conversa a respeito desse tema que, para mim, na minha opinião, é o principal tema do nosso tempo, né? Ele é um divisor histórico, inclusive, do que nós pretendemos ser, né, como espécie humana, né? Então, assim, é fundamental a gente fazer esse diálogo, né, quebrar essa espécie dessa blindagem, desse ocultamento de informações, que existe uma espécie de um pacto ocidental, né, que acaba impedindo que as pessoas tenham acesso a informações, a fontes primárias, os acontecimentos do Oriente Médio, né, para além da narrativa do Estado de Israel. E é legal a gente fazer essa discussão aqui hoje, né? E aí, Lucas, qual é a sua expectativa para esse tema, esse debate, essa conversa? Então, este é um tema assim, muito sério, é muito importante, é um tema histórico para a humanidade. Primeiramente, eu queria agradecer ao Igor Tanaka e ao Félix Bertaco pela presença. Eu queria agradecer também a produção do Estúdio 48, o Leandro, o Pudim, e mais um episódio aqui do Pense Comigo, episódio número 31, nesta sexta-feira, excepcionalmente nesta sexta-feira, que o programa costuma acontecer nas terças, mas está acontecendo nessa sexta-feira, excepcionalmente. E eu queria também pedir para a nossa audiência aqui, que eu já estou vendo aqui, ó, tem pessoas assistindo aqui já tem 9 pessoas online, já tem comentários aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria pedir para você deixar o like aí no YouTube, comentar, fazer perguntas para o Igor, para o Félix, fazer perguntas sobre o assunto e convidar vocês também a seguir as nossas redes aqui do Pense Comigo Podcast no Instagram. A gente também está no TikTok. Se inscrever no YouTube do Estúdio 48, onde está as entrevistas completas, e no nosso Instagram do Pense Comigo Podcast está os cortes das entrevistas, e no TikTok também os cortes, e no Instagram está o link onde está o YouTube do Estúdio 48, onde você pode ir lá conferir a entrevista completa. Então segue lá, gente. E hoje o assunto vai ser muito importante aqui, né, Araújo? Vou passar aqui a bola para o Araújo agora, para a gente continuar a conversa. Olha, e seguindo, vamos fazer um perfil aqui do Félix Bertaco e do Igor Tanaka. O Félix Bertaco é licenciado em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Ele é membro do coletivo Questão de Classe, que luta em defesa da educação pública para a classe trabalhadora. Também compõe a Frente Palestina Livre de Sorocaba, junto com representantes de outras forças políticas que se unem para combater o genocídio do povo palestino. Igor Tanaka é jornalista, atuou no movimento estudantil e também foi conselheiro sindical na APUESP. Nos últimos 15 anos, desempenhou a atividade de comunicador popular, contribuindo em diferentes frentes de luta dos trabalhadores. Também exerceu a atividade de assessor de imprensa e, atualmente, trabalha com comunicação e marketing digital. Olha, de certa forma, todos nós aqui trabalhamos com comunicação, né? Somos comunicadores. Começando com o Félix Bertaco, como nasceu a Frente Palestina Livre de Sorocaba? Bom, a Frente Palestina Livre, né, até está um pouquinho na apresentação, é uma unidade de diversos militantes, independentes, ativistas, pessoas que entendem quão fundamental é a pauta, é a luta do povo palestino e quão fundamental é prestar esse apoio, né, que é o que a gente consegue fazer, o que é necessário fazer nesse momento.
ao povo palestino na sua luta. E a gente partiu de um debate que foi feito em um sindicato, chamamos o Fábio Bosco, que é uma pessoa muito importante aí na luta pelo povo palestino, que participou da marcha para Gaza. Foi um debate muito bom e dali, né, saímos pensando, não dá para ficar parado, né? Precisamos nos movimentar e é muito importante que a gente consiga ampliar, né, esse debate, né, para outras pessoas que também queiram participar e também para a sociedade como um todo, né? Fizemos a partir dali algumas conversas, alguns debates, algumas intervenções visuais e também que colidiu depois em um ato, né, no centro de Sorocaba, que é onde inclusive conversamos, né, pela primeira vez, e que trouxe a defesa do povo palestino contra o genocídio de Israel, e também colocando a questão na época da flotilha, né, que tinha sido interceptada com brasileiros, né, como Thiago Ávila, Mariana Conte, outros brasileiros ali que estavam também nessa flotilha e que naquele momento era um momento de explosão mundial. Greve geral na Itália, movimentações nos Estados Unidos de estudantes, na Espanha também mobilizações, Alemanha, forte repressão, né, mundial. Até esse é um ponto, né, temos que pensar, né, por que essa repressão contra, né, a pauta palestina, dada a importância, né, no mundo todo. E também aqui no Brasil não pode ficar de fora, né? A gente é um país periférico, dependente, um país que tem uma história também de luta contra o colonialismo, mas também contra, né, esse imperialismo, né, contra essas potências, né, que buscam ali de toda forma extrair o máximo de riqueza possível, né, dos nossos países, né, latino-americanos aqui. Não dá para não prestar solidariedade. Tem muitos grupos, né, de solidariedade no Brasil. Tem a Frente Árabe-Palestina, né, a FEPAL, que é fundamental também nesse debate. E acho que nós estamos contribuindo, né, com essa movimentação, e somos uma gota no oceano, mas sem gotas não há oceano, né? Então, assim, estamos tocando aí, eu acho que o nosso dever, né, humano, hoje em dia, que é uma questão do futuro da humanidade também, né? E aí, Igor, como você analisa esse contexto que ele acaba de descrever e como foi seu envolvimento na luta em defesa da Palestina, de Gaza, de oprimidos? Sim. Bom, a questão da Palestina é um debate que a gente já acompanha há muito tempo, né? E confesso que com uma certa frustração, né? Você comentava aqui agora há pouco, de certa maneira todos nós somos comunicadores, mas aqui especificamente nessa mesa de nós quatro, nós três somos jornalistas. E existe um sentimento de frustração muito grande, né? Porque nós defendemos a nossa atividade profissional, né? A profissionalização da imprensa, e ao mesmo tempo a gente tem uma grande frustração ao ver uma espécie de curadoria feita pelo oligopólio dos meios de comunicação, que acaba retendo as informações e distanciando a população brasileira sobre o que de fato acontece dentro do território palestino. De maneira que a maioria da população acaba ficando ali, tem a sua opinião alijada por ausência de informação. Eu acho que a gente está vivendo um momento privilegiado da história, apesar de toda a barbárie, na perspectiva da solidariedade à Palestina. Porque o que a gente está presenciando nesse momento é o primeiro genocídio da história da humanidade que é transmitido em tempo real pelas próprias vítimas, né? Colocando através da internet vídeos, fotos. Não existe nenhuma violação aos direitos humanos que acontece de forma organizada por um Estado nacional contra uma população sem um exército com tão farta documentação quanto que está acontecendo nesse exato momento na Palestina. E que a grande mídia sempre classifica como guerra, evitando falar a palavra genocídio. A mídia evita Exatamente. falar genocídio, e assim, é engraçado que a mídia esconde os fatos, só que você vai ver quantos jornalistas morreram lá em Gaza. Só nesses 2 anos morreram mais jornalistas do que em toda a Segunda Guerra Mundial inteira. Mais de 250, sendo que em toda a Segunda Guerra Mundial morreram 69. Exatamente. Não, você pega, por exemplo, isso é muito frustrante porque, assim,
quando você vai se informar pelos meios tradicionais, você tem um excesso de adjetivação do fenômeno que está acontecendo. Por exemplo, você não vê, quando acontece algum fenômeno nos Estados Unidos, a imprensa, o Jornal Nacional, né, no horário nobre da TV, noticiando que é informação, colocando em dúvida a informação porque ela parte do Ministério da Saúde dos republicanos. Isso não é feito, né? Eles não partidarizam a informação de uma instituição. Quando acontece algum fenômeno na faixa de Gaza, a imprensa noticia de que forma? Morreram tantas pessoas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo grupo terrorista, ou seja, ao mesmo tempo que eles dão a informação, eles colocam o telespectador em dúvida se ele deve acreditar ou não, né, nesses dados primários do qual a imprensa está dispondo essas informações. Então, assim, são técnicas, são formas de noticiar os acontecimentos extremamente assim, parciais e desonestas. Né, desonestas da perspectiva de que eles botam lá a sonora do Netanyahu com ambiente produzido, bandeirinhas brilhantes de Israel atrás, e do outro lado a população palestina não tem direito à voz. Né? Daí, assim, só para finalizar esse ponto, que eu acho que é interessante, que a internet conseguiu fazer com que os palestinos passassem a ter voz. E essa onda de solidariedade internacional que o Félix comentou, que está contagiando todo mundo, né, estimulando, por exemplo, a marcha a Gaza que aconteceu por terra, estimulando as expedições das flotilhas, estimulando as grandes passeatas, as greves, toda onda de solidariedade internacional está acontecendo porque pela primeira vez na história o povo palestino está conseguindo reproduzir o seu sofrimento em tempo real. Né? E nesse sentido a gente precisa ter uma tomada de decisão. Né? Que história a gente vai contar para as futuras gerações? Sim. Se a gente pertenceu àqueles que apoiou o genocídio, que apoiou os horrores do Holocausto palestino, ou se a gente fez alguma coisa dentro das nossas limitações para lutar contra esse processo. Sim, seguindo nesse sentido, a mídia, por exemplo, tem a guerra da Ucrânia, né? Daí tipo morre 3 crianças ucranianas, a mídia tem toda uma repercussão, né? Daí esses tempos atrás morreu 2 israelenses nos Estados Unidos, nossa, uma repercussão muito grande. Daí morre centenas, milhares de crianças na Palestina, a mídia quase não dá. Exatamente. Então curiosa, é totalmente desproporcional. A operação, né, a operação que foi perpetrada ali, né, pelo Hamas em 2023, né, o dilúvio de Al-Aqsa, né, uma operação militar. Desde aquela operação, muito se falou na questão dos reféns israelenses, e é óbvio, né, isso é uma questão muito, muito delicada para se colocar, mas existem milhares de presos palestinos torturados, que ficam sem comida, sem água, nas prisões israelenses, né? Presos políticos, não são presos de guerra, porque... Inclusive crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, mães de família, pais de família ali, toda essa... alguns, né, foram trocados, né, nesse último período aí, antes e depois, né, do cessar-fogo temporário, desse cessar-fogo, né, que tudo indica não será respeitado e não está sendo respeitado por Israel, né? Mas foram presos que foram libertados, um ficou cego de tanto apanhar, 30, 40 quilos a menos, né? Porque ficaram sem comida, sem água, enquanto muitos reféns israelenses ali, né? Um deles, inclusive, relatou, né, que pôde fazer suas orações normalmente não foi impedido por um grupo que é um grupo que reivindica o islamismo, inclusive, do outro lado. Sim, teve até um vídeo assim do israelense até beijando um soldado do Hamas. Sim. Por essa diferença de tratamento. Exatamente. E a gente vê as imagens e eu acho que é muito interessante isso que vocês colocaram, né? É o primeiro grande genocídio que está na palma da mão, né? Está aqui. Né? Quem procurar a FEPAL, quem procurar o Eye of Palestine, né, vai ver essas imagens. E a gente vê, né, vendo esses vídeos, por exemplo, dos presos, né, libertados ali, né, nessa troca, né, é deplorável o estado que os palestinos estavam naquele momento. Sim. Fotos de antes e depois. Então, acho que a gente tem um instrumento nas mãos, né? Para a gente fazer essa luta, que é hoje a informação. E as palavras não são inocentes, né? Por exemplo, os reféns palestinos, os reféns israelenses
Do outro Os lado, presos. são os São, presos palestinos. prisioneiros, né? É como se preso remete a uma palavra cometeu o crime. O E preso refém mereceu, é vítima, né? Uhum. Então, os reféns, assim, que representam o Estado sionista, eles são reféns, tratados pela mídia como reféns, e os palestinos, que representam a Palestina, são tratados como prisioneiros. Uhum. Veja como nesse tratamento também as palavras Exatamente. não são inocentes, assim como não são inocentes, não é inocente a classificação de grupo terrorista Hamas. A ONU não classifica assim. Existe uma resolução da ONU de 1973 que determina que todo território ocupado tem o direito de legitimidade de reagir, inclusive pela via das armas, porque está sendo ocupado, sacrificado e cercado ao ponto de, nos últimos anos, Gaza ser comparado ao maior grupo de concentração a céu aberto. E aí chamam quem reage diante disso como terrorista. Aí você vê as bombas caindo em um lado só, e aí você se pergunta, quem é, na verdade, o terrorista? Quem é o terrorista, né? A defesa, né, contra a opressão é um direito fundamental, e isso não é de hoje, né? São centenas de anos que isso... inclusive, assim, o direito contra a opressão nacional, ele é um marco de progresso social. O que seria, né, da humanidade se não houvesse uma Revolução Francesa contra uma monarquia absoluta, ou uma Revolução Haitiana contra a escravidão, Toussaint de Louverture lá lutando no começo do século XIX, ou uma Revolução Mexicana contra a dominação, né, dos espanhóis, dos descendentes espanhóis ali no México, no começo do século XX, e muitas outras, né, centenas, né, de processos que marcaram, na verdade, a história da humanidade, e que mostra que a luta contra essa opressão nacional, porque acho que quando a gente trata de Palestina, a gente trata dentro de uma esfera internacional, geopolítica, mas também trata da importância da questão nacional. O quanto que a luta de um povo que é oprimido representa não só para o avanço desse povo, mas para o avanço da humanidade como um todo, né? Sim. Porque enquanto houvesse um povo oprimido cuja opressão serve para legitimar também outros povos oprimidos, né? Sim. A gente pega a nossa história também latino-americana, na Guatemala, um cara chamado Efraim Rios Monte matou 100 mil pessoas, quase dizimou os descendentes, alguns de algumas dos povos maias e tal. Então, enfim, acho que mostra a importância de apoiar essa luta nacional e que não o quanto isso representa mundialmente, né? Nós temos uma mensagem aqui que o Lucas temos vai ler. várias mensagens aqui. Eu vou ler elas antes que se acumulem muito, né? Senão. Eu queria agradecer a todos pela presença. Muito obrigado pela mensagem. O João Vitor mandou aqui, grandes camaradas. Jean Marcelo SC mandou aqui, Igor Tanaka e Félix Bertaco são grandes lutadores das causas populares. Me representam. Marcos Antônio Moraes escreveu: assunto essencial dos nossos tempos. Muito apropriado Félix Bertaco e Igor Tanaka para o debate sobre o tema. Palestina livre do rio ao mar. Jean Marcelo mandou aqui um tema muito importante. Parabéns ao podcast por essa abertura. Fox mandou aqui, boa tarde, parabéns pela coragem e pela força em manter vivo esse debate tão importante sobre a Palestina aqui em Sorocaba. Tema imprescindível. Parabéns ao Pense Comigo Podcast e ao Estúdio 48 Podcast. Saúdo os convidados, Tanaka e Bertaco. Muito obrigado pelas mensagens. Marcos Latino Coelho. Boa tarde, camaradas. Parabéns pelo debate. João Vitor mandou aqui, camaradas, gostaria de deixar uma pergunta sobre a avaliação de vocês sobre o papel do movimento estudantil na denúncia ao genocídio do povo palestino. Vide que ambos tiveram experiências no meio. Acredito que no meio. No meio. Meio estudantil. No meio estudantil, Gabriel Ferreira mandou aqui, boa tarde, tema de grande importância para a atualidade. Marcos Latino Coelho, vários países no mundo estão cortando relações. Porque o Brasil ainda não fez. Só lembrando que a diplomata
israelense foi embora do Brasil. Muito obrigado pelas mensagens, pessoal. Muito obrigado pelas curtidas. Aqui o assunto é muito sério, um assunto muito importante. Uma pergunta que tem a ver com... vou fazer para os dois, vou começar com o Félix. Uma pergunta que tem relação com solidariedade, sofrimento e... Solidariedade e sofrimento, porque são as duas palavras que me vêm quando eu via e ainda vemos aquelas imagens que vêm pelas redes sociais de crianças mortas, amputadas, famílias, pais, irmãos chorando, em desespero, porque quando é uma tristeza já é impactante. Ali é desespero, é agonia, no limite da sobrevivência ou da morte. Né? Então, como é que foi para você pessoalmente sentir essas imagens? Olha, eu vejo essas imagens assim, eu fico muito mal, assim, às vezes eu tô comendo assim, eu fico imaginando as crianças palestinas passando fome e, cara, eu não consigo comer direito, assim, sabe? Eu fico muito mal. Numa situação em que todos viram, né? A fome foi usada como arma de guerra. Isso isso é barbárie. Não, entendeu? e também, lembrando também que muitas pessoas acham que tudo isso começou lá em outubro de 2023, mas não, isso começou lá em 48, no final dos anos 40, sim, com Nakba, que foi o início do processo de expulsão do povo palestino de suas terras, né? Então, tudo começou lá. Porque a gente está falando por nós, porque aquelas imagens vinham lágrimas, entendeu? Sim. É muito louco. Como é que você... Não, e também parece que assim, parece que hoje está na moda você ser mal, né? E a turma não esconde mais. Fala assim, eu sou mal mesmo e já era. Então isso é absurdo o que está acontecendo hoje. Porque antes acontecia essas coisas, todo mundo tentava esconder, tentava falar assim, não, eu sou bom, eu não sou mal. Não, mas hoje, você vê lá o soldado no vídeo assim, matando a criança, ou destruindo as coisas, o soldado dá tchauzinho, eu sou mal mesmo, eu faço isso mesmo. Então olha como está a humanidade hoje. Como é que você traduz isso em palavras? Eu diria assim, me dói muito ver essas imagens e me dói mais ainda pensar que elas ocorrem há mais de 70 anos, né? Porque hoje a gente vê uma escalada do conflito. Mas como o Lucas colocou, é desde 48 e antes também, né? Uhum. Se a gente pensa a história da Palestina, é uma história de invasões, né? Depois do domínio ali do Império Otomano, depois do final da Primeira Guerra, os ingleses já vão lá, instalam um protetorado e começam a transladar, né, ali os judeus europeus para o território palestino, né? Isso já desde de 22, por exemplo, né? Então, colonos, judeus europeus, né, que é uma coisa que é importante também falar, já estão se instalando ali. E depois né, de todo esse processo, né, imagina, né, as pessoas já perdendo seu território, sua casa, ainda os estados que são os estados europeus, os estados grandes potências mundiais, a ONU, escolhem por outro povo que já estava ali, colocar um contingente populacional inteiro ali, né? E para isso a Nakba, como foi a expulsão de mais de 700 mil pessoas de suas casas. Então, a gente pensar, a gente não tem tantas imagens dessa época, embora tenham, né? Elas estão disponíveis na internet. Mas a gente pensar o que são pessoas que construíram gerações e gerações da sua família, tendo que sair de um dia para o outro, né? De seu território. E esse processo não era pacífico, né? Já tinha ali confronto, já tinha ali, inclusive, o extermínio dessas famílias ali que se negavam, né? A sair, obviamente, né? Construíram sua história e sua vida ali. E depois a gente vai ter outro episódio, por exemplo, que é Sabra e Shatila, né? É um episódio de fuzilamento por parte de uma aliança, né? De uma parte do exército libanês com o exército israelense, que é simplesmente você entra num campo de refugiados e metralha quem está na frente. 1982, no território libanês. No sul do Líbano, né? Num campo de refugiados, exatamente, inclusive, né? Onde eles pensavam estar seguros, né? E vendo, né, todo esse processo, hoje eu acho que o que a gente tem são os detalhes, e eu até penso nisso, né? A gente fala, né, que, de fato, né, parece que tá na moda ser ruim, né? Tá na moda falar, não, mas
morre porque é terrorista, né? Morre porque... Ele fala assim, Israel faz isso porque é o povo escolhido de Deus. Porque é o povo escolhido. Nossa, mas que história é essa? Que povo escolhido de Deus é esse? Mas Você ter citado Sabra Shatila, eu tinha 21 anos, foi Sabra Shatila que me despertou para a questão palestina. Desde então eu venho acompanhando e torcendo pela liberdade da Palestina livre. E eu acho que esse seu sentimento ainda toca as pessoas, porque a gente fala, tá na moda ser ruim, mas também tá na moda enfrentar a ruindade. Então acho que assim... Há que se combater, sim. Há que se combater todo dia. Há que ser parcial. E essa parcial em defesa dos mundial, ela mostra que assim, o movimento popular, ele tem uma arma nas mãos, né? O cessar-fogo que a gente tem hoje... ele não é por boa vontade do Trump e do Netanyahu, que a gente sabe muito bem que não tem, né? O povo palestino já teria sido exterminado, né? Se fosse por eles. Mas é principalmente por essa luta popular. Então, acho que tem esse lado, né? Mas tem o lado também de que a luta desperta as pessoas. E Sorocaba, que é uma cidade que até então a gente viu, né, não tinham tantas movimentações, fez um ato lindo, né? Do dia 5 de outubro, colocou a galera na rua ali. E curioso, tinha gente que passava buzinando e apoiando, né? Então, Igor, como é que você foi? Surpresa aquele domingo para você? A gente saiu muito contente, né, daquele domingo, porque acho que surpreendeu pelo número de pessoas participando. 5 de outubro, no início do mês. Foi legal porque teve uma adesão muito grande você tinha ali grupos organizados, partidos, agrupamentos, mas também pessoas independentes, solidárias à causa, que ficaram sabendo do ato e compareceram. Mas assim, retomando só um pouco, pegando um gancho aqui nessa caracterização histórica que o Félix trouxe, que eu acho que é muito importante, porque para debater a questão da Palestina, a gente precisa situar que tem uma palavra-chave envolvida nesse processo, que é a ação do sionismo. O sionismo é uma ideologia, né, fundada dentro do interior por algumas frações do movimento judaico, né, dentro da religião judaica, mas é uma posição ideológica que não contempla a totalidade dos judeus, né? E o sionismo, né, essa ideologia, ela passa a cobiçar a ideia da afirmação da criação da grande Israel, que eles reivindicam que o território do antigo crescente fértil, que pega desde o Egito, do rio Nilo, passando pelo rio Tigres até o Eufrates, no Iraque, e o desejo desse sentimento ideológico, ultranacionalista, extremamente racista, né? Eles têm uma ideia inclusive, de ser uma raça superior, de se estabelecer um território, inclusive, com a sua identidade nacional, relembrando, remontando a antiga grande Israel, que na passagem bíblica, inclusive, durante algum tempo domina a região da antiga Canaã, né, que hoje compreende onde é a Palestina. Então, assim, é importante retomar isso, porque a criação do Estado de Israel não é necessariamente uma invenção do povo judeu. O Estado de Israel é uma invenção do sionismo, né? E ele é gestado, inclusive, antes desse processo da fundação, em 1948, do Estado de Israel. O Félix bem trouxe aqui que no final da Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano... Já tinha essa ideia da Grande Israel. Eles já tinham, na verdade, antecede esse processo, mas quando cai o Império Otomano, que governava a região, o movimento sionista, então, passa a ver uma possibilidade real de viabilizar o seu Estado nacional e passa a fazer uma negociação bilateral com os britânicos, sim, que faziam, então, depois da Primeira Guerra Mundial, eles assumem temporariamente em caráter de protetorado, né, o controle da região do Oriente Médio, onde a então Liga das Nações, que existia, que antecedia a ONU, ela havia estabelecido que aquela região, seus povos teriam direito à autodeterminação e fundação dos seus estados nacionais. E assim ocorreu com o Iraque, assim ocorreu com o Líbano, assim ocorreu com a Síria, assim ocorreu com o que hoje é a Jordânia, naquela época era conhecida como Transjordânia. Mas só que quando chegou a vez do Estado palestino, como existia essa negociação paralela do movimento sionista com o mandato britânico na região, você começou a ter a seguinte ação, uma ação paramilitar dentro do território palestino, né? Inclusive é fundada uma organização paramilitar que posteriormente veio se tornar a IDF, que hoje é o Exército de Israel. E eles passam a fazer o quê? A estimular a imigração de colonos
para fazer a ocupação violenta daquela região. Tanto que antes da fundação do Estado de Israel, na década de 30, entre 36 e 39, você teve inclusive a revolta árabe naquele período, justamente porque estavam eclodindo ali acampamentos, né, novos territórios de colonos, a partir do movimento sionista para fazer uma ocupação forçada do território. Então antes mesmo da Segunda Guerra Mundial já tinha judeu migrando para lá. Então. Exatamente. Assim, já existia um povo judeu que vivia de forma secular no território palestino e sempre conviveram harmonicamente. O conflito passa a existir a partir de que um momento em que o sionismo passa a estabelecer grupos paramilitares na região para fazer um processo de colonização forçada e de tomada de território. Né? Então, na verdade, o que você tem quando, no pós-Segunda Guerra Mundial, no esteio de toda aquela comoção gerada pelos horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, aí eles aproveitam esse clima de comoção internacional para levar na recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, a reivindicação da criação do Estado de Israel, né, onde é o território palestino. Em 1947, a ONU decreta o plano de partilha do território para a criação de 2 estados, o Estado palestino, que já tinha sido encaminhado em 1922 a criação do seu Estado. Eles tiveram ali um retrocesso de perda de território para fazer a partilha com o território de Israel, e esse plano de partilha é feito de forma violenta através do processo da Nakba, que você tem aí uma diáspora de 750 mil palestinos abandonados, expulsos do seu território, das suas casas, né? Enfim, e a gente tem esse processo que se arrasta até hoje. Logo após a consolidação do Estado de Israel, você tem ali a chamada Guerra Árabe-Israelense, logo no seu início, eles alastram as suas fronteiras e roubam ainda uma porção ainda maior do território. 2 anos após a criação do Estado de Israel, eles já ocupavam mais de 75% do território palestino. 2 anos após a fundação do Estado de Israel. E nota que no momento da partilha, a partilha ela já se inicia como um grande absurdo, né? Porque 1/3 da população naquele momento na Palestina era judaica. Exatamente. Né? E eles ficam com 56% das terras. 2/3 então da foi população... meia-meia, então. Não, nunca foi meia-meia. É um projeto, né, essa questão do massacre, né, dos palestinos, da limpeza étnica, né, como diz o Ilan Pappe, né. Antes mesmo, né, do protetorado da Inglaterra, a Inglaterra ela faz uma declaração, né, um ministro da Inglaterra para um empresário, né, o Rothschild, né, que se chama Declaração Balfour. Lá já se prometia a concessão de terras para judeus europeus que passariam a colocar em prática, né, o projeto sionista de um Estado nacional judeu, né, em território palestino, ou seja, no território alheio. Mas já haviam judeus na Palestina. Né? Tem um censo que é logo quando a Inglaterra ela se coloca como, né, protetorado, né, da Palestina. Né? Como se um povo que está lá há 10 mil anos precisasse, né, de um protetorado de uma potência europeia, né? Mas até tenho anotado aqui uns dados desse censo. Eram 760 mil habitantes, mais ou menos, naquela época, 1922. 590 mil muçulmanos, 83 mil judeus e 73 mil cristãos, que viviam, obviamente, né, conflitos, como a gente tem conflitos nacionais, mas sem guerra, né, sem massacre, né? Ali, a vida, né, do povo palestino ela já se dava, né? O conflito ela começa como um projeto de poder das grandes potências, né? Israel, se a gente for colocar ali literalmente, é um posto avançado, né, das potências europeias e principalmente dos Estados Unidos, né? Porque é uma coisa curiosa, né? Mas a geopolítica mundial ela tem muita importância na história do genocídio palestino. Que é durante a Guerra Fria, né, nesse período que o Tanaka está colocando aqui do pós, né, Segunda Guerra, enfim, ou mesmo antes, né, aquela região do Oriente Médio era uma região que era disputada entre as 2 grandes potências do mundo, União Soviética e Estados Unidos. Aquele eixo, você tinha grande parte do mundo já determinado, o leste europeu, parte da Ásia, China, com o bloco socialista, né,
os estados europeus, Estados Unidos, Canadá, outras potências ali, com os Estados Unidos e uma parcela dos países não alinhados, mas dentre esses os mais instáveis, né, nessa questão do apoio, né, eram os estados do Oriente Médio ali, né. Então você tem uma disputa que, inclusive, né, se você tem tanto do lado da União Soviética, quanto principalmente da intervenção militar dos Estados Unidos, né. Então a história do genocídio palestino ele não passa por fora disso, né? Israel, o projeto, né, sionista, ele casa com o projeto dessas grandes potências. Ele faz total sentido, porque você ter um posto avançado, confiável, né, para a política internacional dessas grandes potências é também, né, é uma garantia de que o domínio, né, israelense, porque Israel não é só a limpeza étnica dos palestinos, mas atacam o Líbano, né, atacaram o Irã, atacaram já o Egito, né, teve a guerra, né, Não, atacaram até o Catar. O Catar, que é aliado dos Estados Unidos. Onde existe a maior base norte-americana naquele lugar. No Oriente Médio. É como se fosse uma base estadunidense em terras Israel atirando míssil contra um local onde está outra base estadunidense, que é o Catar. E atacaram o Iêmen também. O Iêmen, sim. O Oman, né, foi atacada. Então, assim, você tem um projeto das grandes potências, converge até certo ponto com o sionismo, mas Israel quer ir além. Quer ir além do marco, né, aceitável, inclusive. Então, Netanyahu, logo lá no começo do conflito, ele já mostra ali no mapa, em rede, né, enfim, oficial, né? Na ONU, um mapa aqui, um mês depois, esse é em Israel. Setembro de 2023 ele fez isso. Sim. Pega a parte da Síria, do Líbano. Pega todo o Iraque lá, pega até a fronteira com o Irã, né? É o projeto deles que é o chamado dominar o Grande Israel. Exato. Mas você viu que doido, assim, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que barraram um projeto de expansionismo e domínio da Alemanha, agora eles daí pularam para o Oriente Médio para iniciar um outro projeto de expansionismo e domínio. Ou seja, o ser humano só quer saber disso, de expandir, de dominar, de destruir. É impressionante. Patrocinado por quem? Patrocinado pelo Império do Mal e do Caos do Norte, chamado Estados Unidos. E tem um elemento muito interessante aí, né? Se a justificativa, ora, depois da Segunda Guerra Mundial, era recompensar a população judaica pelos horrores do Holocausto, não seria nada mais justo de que você recompensar essa população estabelecendo um Estado nacional dentro do território agressor? Ora, a Alemanha foi partilhada entre as potências ocidentais e a União Soviética, dividida por um muro, né? E a população palestina que pagou o preço de ter que ser expulsa do seu território para servir como uma política midiática de recompensação histórica, que na verdade não era, né? Esse incentivo à imigração tinha até uma coisa muito curiosa, que os judeus, os sionistas, reivindicam aquele território como seu por direito, mas o processo de ocupação do então Estado de Israel, feito pós o plano de partilha de 1948, causou uma anomalia ali na região, porque você teve que fazer um incentivo da migração de euro-judeus para aquele território, que eles nem sequer são ambientados àquela localidade. E tem um dado curioso. No mundo, o Israel é, atualmente, a segunda localidade com maior incidência de câncer de pele. Só fica atrás apenas da região da Oceania, ali, Austrália, Nova Zelândia, que você teve ali uma ocupação britânica de pessoas brancas, de pele rosada, uma região extremamente ensolarada, e o mesmo acontece no Estado de Israel, porque você teve uma ocupação de euro-judeus que vivem de forma milenar no que é o território europeu atualmente, que do ponto de vista até do biotipo, elas não têm nem melanina suficiente na pigmentação da sua pele para suportar a incidência solar da região do Oriente Médio. Então você tem a segunda região com maior índice de câncer de pele. Eles não são nem biologicamente aclimatados para viverem naquela região, né? Mas nem do ponto de vista da sua situação, da saúde pública, aquele local é adequado. E grande parte não são nem de judeus étnicos, né? São de judeus convertidos. Então, assim, não são
exatamente famílias que tinham a sua tradição vinculada também, obviamente, porque o povo hebreu também passou, né, pela região da Palestina, mas não, pelo contrário, muitas vezes são de povos que passam ao largo daquela história ali, daquela região. Então, você vê que é um projeto de colonização pior, né? É um projeto, na verdade, imperialista, né? Sim. E agora chegamos ao cessar-fogo anunciado pelo Trump na 2 semanas. Antes de a gente entrar nesse assunto, vou ler umas mensagens aqui. Queria agradecer a todos pela interação, pelo engajamento. Muito obrigado. O Marco Tuma mandou aqui, boa tarde, camaradas. Ângelo Lovato, muito apropriada a maneira como Félix Bertacco caracterizou a questão nacional neste contexto do genocídio. João Vitor, pensam que os movimentos dos países do centro do capitalismo em direção a consolidar um Estado palestino pode ser uma forma de desarmar o povo palestino e, consequentemente, auxiliar Israel? Vamos lá. Acho que teve uma questão antes também do João, a questão do movimento estudantil também, né? E também teve uma pergunta aqui sobre a questão de que os países, outros países romperam relações com Israel. Por que o Brasil ainda não fez? Eu acho que é uma boa, né? E eu, junto com essa, conjugado com essa pergunta, quando eu estava formulando aqui, eu lembrei também um aspecto que vai entrar para a história, é o silêncio dos poderes frente ao genocídio em Gaza, ao mesmo tempo em que Gaza ficou sozinha, com uma intensidade desse genocídio, com uma catástrofe assim histórica que você, para comparar, tem que fazer remissão, voltar atrás na história para encontrar outra. E ao ponto de Gaza, ao contrário, por exemplo, você encontra uma comparação, o Vietnã, ele tinha ali a colaboração, tinha uma floresta, Gaza não tem floresta, é uma área curta, comprida assim e desértica, planície, né? Um planície. Não, acho que assim, como é que você vai lutar sem florestas? Não tem, o Vietnã teve apoio soviético, da China, fornecimento de armas na China, e Gaza ficou sozinha. Eu acho que a região de Gaza... Os palestinos ficaram sós. Acho que a região de Gaza é a região mais densamente povoada do mundo, né? Assim, foi uma indiferença, uma covardia e uma falta de solidariedade dos poderes, porque é uma coisa que eu pensava assim, quando eu estava falando que eu via aquelas imagens, e isso me deixava em agonia, em pânico, em desespero, contido, porque também está conjugado com o que eu faço ou o que eu posso fazer. Não posso fazer nada. Aí vem o seu sofrimento. Aquele sofrimento passa a ser seu sofrimento também, porque diante de uma barbárie como essa, você sofre e não pode fazer nada. Isso é cruel demais. É o sofrimento do gênero então, humano, né? E quem pode não faz, que são os poderes. Sim. Que são os poderes do mundo. E quem pode, quem tem exército, quem tem força militar capaz de parar o Estado genocida, não faz nada, fica olhando, como se não tivesse nada a ver. Entendeu? Exato. Então, é uma situação de sofrimento mesmo. Sim. Inclusive para quem vê, claro, sofrimento muito maior para quem está lá, mas para quem vê também. Porque você imagina tudo, você vê criança. Ninguém fica indiferente a uma imagem de criança e mulheres grávidas, mortas, correndo, embaixo de escombros. Ninguém fica indiferente. Os poderes que podiam tomar uma atitude ficaram. Isso vai ficar na história de uma forma assim, é uma vergonha histórica terrível, ao ponto de, no meu sofrimento, eu pessoalmente, eu pensar e olhar assim, toda a poesia está extinta agora. Nenhum discurso de paz tem sentido e nenhuma validade. É sacramentar aquela poesia do Brecht, né? Toda a poesia está extinta. Os negros, depois foram-se, né, os exatamente. E, toda a poesia está extinta, né? A partir do genocídio de Gaza. É como se a gente tivesse... Só que nós vimos depois, Hiroshima e Nagasaki também, terrível assim, só que nós vimos Hiroshima e Nagasaki depois nos livros de história. Nós agora tem essa diferença em tempo real. Gaza nós estamos vendo em tempo real, sofrimento real, agonia real, que chega a causar em nós uma perturbação de saúde mental.
Entendeu? É uma situação, acredito que nem a ficção imaginou ainda um sofrimento tal. É terrível. Sim. Lembrando que aquela pergunta sobre a avaliação de vocês do papel do movimento estudantil na denúncia ao genocídio do povo palestino foi feita pelo João Vitor, e a pergunta sobre por que o Brasil ainda não rompeu relações com Israel foi do Marcos Latino Coelho. Bastante conteúdo. Vamos lá. Só fazer um comentário bastante curioso que o Araújo comentou até sobre a questão geográfica da faixa de Gaza, né? Só para a gente poder dimensionar, para quem está acompanhando a gente aqui, conseguir fazer um exercício aí de tentar visualizar a extensão do drama. O território da faixa de Gaza inteiro, ele compreende cerca de 350 quilômetros quadrados. A cidade de Sorocaba tem cerca de 425 quilômetros quadrados. A gente está falando de um território menor do que Sorocaba, com mais de 2 milhões de habitantes, né, do qual mais de 70% desse território está sob ruínas. Né? Você tem uma pequena porção limítrofe ali com o Egito, ao extremo sul da faixa de Gaza, a região de Rafah, que você ainda tem alguma edificação em pé, né, com as pessoas vivendo ali em acampamento de refugiados. Só para a gente conseguir se situar aqui na cidade, seria como, por exemplo, toda a Zona Norte, toda a extensão do extremo da Zona Norte fosse varrida, percorrendo toda a região central e toda a população tivesse concentrada no limite espremido da região sul da cidade. Seria mais ou menos esse o cenário de terra arrasada. Né? Uma população muito maior, muito mais adensada do que a nossa. A gente acha o trânsito aqui em Sorocaba meio sobrecarregado com 700 mil habitantes, né? Chega o horário de pico, a gente fica travado no trânsito e tal. Imagina você conviver num território menor do que o nosso, com mais de 2 milhões de habitantes, né? Sendo que a maioria, quase todo mundo perdeu sua casa, né? Que a cidade está toda devastada e as pessoas estão espremidas em um pequeno acampamento sobrevivendo. Com desabastecimento de comida, de água potável, sem acesso a hospitais, sem acesso à escola, sem conseguir ter uma vida normal. Num território assim, comprido, retangular, né? Exatamente. Que varia numa largura aí de 5, 6, 7, 8 quilômetros por cerca de 40 de comprimento. Exatamente. É isso. Uma coisa mais terrível que tem é você passar fome. Eu uma vez fiquei algumas horinhas sem comer, cara, é uma coisa terrível, parece que você vai sendo consumido por dentro. Uhum. Imagine a situação terrível que eles estão passando. E ainda o absurdo de quem passa fome ainda ser fuzilado. Ainda ser fuzilado, ainda tomar um míssil na fila da farinha. Na fila da farinha. É impressionante. Fevereiro de 2024. Também. E esse ano também, em alguns momentos. E é curioso porque assim, muita gente se sensibiliza e faz turismo para a Polônia para visitar o antigo gueto de Varsóvia. Que de fato é um episódio lamentável da história da humanidade. E algumas dessas pessoas não se sensibilizam com o fato de que Gaza é justamente a replicação daqueles métodos que os nazistas usaram, confinando, né, uma população imensa num pequeno espaço territorial, que foi o gueto de Varsóvia, controlando sua alimentação, cometendo assassinatos em massa, atentados de todos os tipos, sem acesso à saúde, sem qualquer dignidade básica, né, de vida, né, dessas pessoas. Isso está acontecendo agora, e algumas pessoas não se sensibilizarem com isso é chocante, né? Uhum. E daí tem outras questões colocadas, né? O Latino colocou a questão do rompimento, né, das relações. Sim. Acho que isso é uma questão importante. Acho que é importante reconhecer que, assim, dentro do cenário entre os chefes de Estado internacionais, o Lula tem posições mais avançadas do que a média dos chefes de Estado no mundo. Né? Isso é muito importante. O Lula foi o primeiro a comparar o genocídio palestino com o genocídio, classificar com o Holocausto, de fato, né? Como tal. Sim. Lula, merecidamente citar o Petro da Colômbia e a Ramaphosa da África do Sul. Sim. Sim. Inclusive o Brasil, né, se tornou signatário, né, da ação junto com a África do Sul. São atitudes importantes, são gestos importantíssimos dele como chefe de Estado. A questão é que eu acho que daí eu concordo bastante com o Latino, que essa é a posição pessoal que nós conhecemos o Lula, mas que daí é preciso também haver um esforço institucional.
né? Para além das posições pessoais, o que o Brasil, a República Federativa do Brasil faz como Estado nacional em relação a Israel. Por exemplo, o Brasil exporta o aço para Israel, que mais tarde vai se tornar armamento que vai matar pessoas na Palestina, né? Por exemplo, e aí tem alguns exemplos importantes do que está acontecendo no mundo. O Gustavo Petro na Colômbia, ele está controlando exportações, inclusive barrando, fez navio retornar para não ir em destino a Israel, para levar matéria-prima para abastecer a indústria de defesa deles, que vai dar cabo, né, vai levar adiante o genocídio. Eu acho que esses tipos de exemplo é fundamental que o Brasil, como de forma institucional, adote também. Porque, convenhamos, né? Até agora, por exemplo, Israel radicalizou mais com o Brasil do que o Brasil com Israel. Né? Israel decretou Lula persona non grata, fez um constrangimento público ao embaixador brasileiro em Israel, fazendo ele visitar o Muro das Lamentações, falando em hebraico com ele para ele não compreender, inclusive. Dando bronca. Fazendo uma reprimenda pública. Humilhação. Exatamente, uma reprimenda pública, né? Isso não aconteceu por parte do Brasil, foram apenas declarações individuais do Lula. Né? Eu acho que o Brasil também precisa endurecer do ponto de vista ir além das palavras. Para além das palavras, com ações concretas. Com né? atitudes. O rompimento de relações comerciais, o rompimento de relações diplomáticas é essencial. A gente fala de relação entre estados, né? E existe um parâmetro específico para a gente pensar a relação entre estados nacionais, porque a opinião pessoal do presidente é muito válida, né? E os posicionamentos públicos também. Eu acho que a gente teria muito mais luta para fazer se não fosse assim, né? Mesmo na última, né, Assembleia da ONU, colocando ali, e mesmo né, a saída de grande parte dos representantes internacionais. Requer coragem também. A fala, a política, a disputa. E o discurso, a fala, também faz parte da disputa política. Exato. Também faz parte da disputa política. Mas é importante também que na relação entre estados, né, o que conta são as ações efetivas, né? Exatamente. E de fato, nesse ponto, a gente pensa nas relações comerciais com Israel, mas inclusive a gente tem que lembrar que Israel apoiou em muitos momentos a própria extrema-direita aqui, né? Porque os sistemas de segurança que eram usados ali, né, na tal da BIM secreta, né, de vigilância, aliás, né? Sim. Eu lembro, apoiou o Hamas contra a OLP na época. Sim. Apoiou o Hamas no início. Assim, eu acho que o que conta nesse caso, nas relações entre estados... são incríveis. Exato. Como os Estados Unidos apoiou Bin Laden. Sim. Depois, Bin Laden na guerra do Afeganistão, lá da União Soviética contra o Afeganistão. Os Estados Unidos apoiou, tudo eles armaram os guerreiros Mujahideen, interesse e Eles conveniência. financiaram o Talibã, que logo depois... A história dos Estados Unidos, na verdade, é uma história de massacres, de genocídios, mas principalmente de dominação, né? Exatamente. E assim, eu acho que a relação entre estados ela é importante porque a efetividade é muito importante. O Brasil teve um papel fundamental na formação do Estado de Israel, né? Oswaldo Aranha foi um dos grandes interlocutores disso, né? Ele presidiu a Assembleia das Nações Unidas que fundou o Estado de Israel. Para um cara do tamanho do Oswaldo Aranha, fica aí uma marca negativa, né? Sem uma dúvida, mancha, né? Mas acho que, principalmente nesse momento, exige efetividade. Pensando aqui um pouquinho no cenário internacional, até né, fugindo um pouquinho da pergunta, né? Mas a gente vive um momento onde os grandes órgãos multilaterais, como a ONU, eles perdem legitimidade. Foram 6 resoluções negadas, vetadas pelos Estados Unidos, né? 6. A própria forma de funcionamento desses órgãos é uma reafirmação do poder político, militar e econômico dessas grandes potências, né? É impossível que num mundo com mais de 100 e tantos países, né, 5 possam decidir o futuro da diplomacia internacional. Eu acho que esse momento ele mostra que o multilateralismo pensado dessa forma, ele chegou ao seu limite. E acho que ressalta para a gente a importância de que as nações oprimidas, as nações dependentes, elas possam se unir por um projeto diferente, né? Esse projeto poderia ser um BRICS que fosse mais avançado, mas acho que, por exemplo, é um horizonte, né? Mas esse projeto, com certeza, é a união desses países que podem intervir, né? A África do Sul é um papel heróico, né? A denúncia ao Tribunal de Haia, no caso da Colômbia, né? A chamada do Petro não é uma bobagem, né? Um exército internacional de intervenção, não.
né, é uma medida que seria talvez a medida necessária, né, uma união de países que, né, querem confrontar esse genocídio, uma união que seja de intervenção também, né, política. E com base nessa fala de conveniência e de interesse, e lembrando que os Estados Unidos vetou seis planos de cessar-fogo em Gaza, Sim. agora o Trump, o mandatário do Império do Mal e do Caos do Norte, ele está posando de herói para as fotos por conta de um plano dele e do Netanyahu de cessar-fogo foi aceito. Como é que vocês estão vendo esse cessar-fogo? Vamos começar pelo Igor, né? Os palestinos. O Trump queria ganhar o Nobel, né? O objetivo dele. Ficou chateado. Igor, como é que você viu esse cessar-fogo? É a nossa última questão, em seguida a gente parte para as despedidas. Ele já me avisou aqui. Que sim, finalizando. Acho que, na verdade, assim, existem pressões internas nos países que estão diretamente envolvidos na questão da Palestina. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump recentemente saiu de manifestações massificadas, né, nas ruas, em importantes capitais nos Estados Unidos, contra o seu governo. Inclusive, uma das bases da plataforma eleitoral que ele apresentou, ele apresentava que um dos aspectos da crise, da estagnação norte-americana, era a consequência da política errática dos democratas que estimularam guerras externas em detrimento a assuntos internos nos Estados Unidos. E essa demanda teve apelo e reconhecimento da população norte-americana que o conduziu a uma eleição. Então, assim, ele continuar abastecendo a máquina sionista de expansão territorial, de massacre e de genocídio, ao mesmo tempo que pega mal do ponto de vista humanitário, do ponto de vista ético, também tem um aspecto muito ruim internamente nos Estados Unidos. Então, assim, de fato, ele apresentar uma solução e pressionar Israel para que de fato encerre a incursão militar é interessante do ponto de vista de uma resposta interna nos Estados Unidos. Ao mesmo passo que em Israel existe uma pressão. Netanyahu, ele precisou da guerra para prolongar sua vida política, né? Inclusive, tem várias denúncias lá, né? Prisão, né? Em Israel, denúncia de corrupção. TPI, Tribunal Penal Internacional. Ele precisa da guerra para se manter. Internamente, ele também tem um escândalo de corrupção do qual o parlamento em Israel está apurando e a popularidade dele perante a população em Israel é muito baixa. E tinha a demanda dos reféns, né? Do processo do conflito, e que ele tinha uma demanda de trazer eles em vida, né? Porque o fato de que a cada incursão militar ele ameaçava ainda mais os israelenses sob domínio palestino, isso causava um problema. E aí que tá, essa proposta de mediação do Trump veio para resolver dois assuntos internos, né? Para dar sobrevida tanto para o Trump quanto para Netanyahu. O problema é que, resgatados, né, os reféns israelenses e soltado alguns reféns palestinos que, inclusive, estavam mais de uma década, né, sob o cárcere no território israelense, eles já voltaram a violar o cessar-fogo, né? Então, assim, sobre a ótica palestina, é um acordo extremamente frágil, que não garante soberania para a população palestina e ainda fica sob a tutela e interferência. E ainda mais sob o ponto de vista da desconfiança, porque a gente está falando de dois estados nacionais que não têm o histórico de cumprir os seus acordos, né? Então, isso é um elemento muito grave, né? Eu vi recentemente uma declaração de um palestino dizendo que pouca coisa ou quase nada mudou na vida deles desde o cessar-fogo. E você, Félix? O que você acha desse cessar-fogo precário? Eu acho que ele mostra pra gente que a luta ainda tem que continuar, né? Porque a solidariedade internacional tem algumas questões, né? É um cessar-fogo que foi debatido entre Estados Unidos e Israel, mas não entre os palestinos, né? Não teve representante palestino. Não teve nenhuma representação palestina. Aliás, opressores que têm por tradição não cumprir acordos. Exatamente. E já não estão cumprindo, né? Logo no primeiro dia já houveram, né, ataques àqueles que estavam retornando, né? Tentando retornar às suas casas, resgatar seus bens, ali ver o que sobrou, né? Mas também, né, a própria ajuda humanitária, por exemplo, um dos termos do acordo é que não ficaria nem com o Hamas, nem com Israel. O que não muda
porque a atual empresa responsável pela ajuda humanitária, que, né, faz inclusive o serviço sujo de gerenciar a fome, ela é estadunidense. Então ela não faz parte das duas forças desse acordo. Então, o que mostra é que o projeto sionista, ele continua em voga, né? Os 80 mil mortos, quer dizer, quase 4% da população, né? Pensar se fosse o Brasil de hoje, né? Seria o equivalente a 10 milhões proporcionalmente da população, né? Mais de 150 mil pessoas sem casa, feridas, sem membros, acho que esse cenário, sem dúvida, o cessar-fogo ele também teve que olhar para a luta internacional e para a luta da Palestina e falar, olha, a gente precisa apresentar alguma resposta. A questão é que a resposta não é satisfatória, né? A gente hoje faz a defesa de que a Palestina tem que ser livre do rio ao mar, né? Uhum. E principalmente, né, apoiar aqueles que estão ali na luta concreta, né, do dia a dia, né? Nosso papel aqui é limitado, mas sem dúvida, assim, é fundamental, né? E o que vocês estão fazendo hoje também é fundamental. E o que vocês fazem também, principalmente. Sabe por isso vocês estão aqui. Então, esse cessar-fogo, sabe o que parece? Que tem um agressor, que na analogia que você fez, tem o agressor assim batendo na vítima, espancando, depois ele fala assim, vamos propor um cessar-fogo para a vítima. Então é uma coisa para sem sentido. E uma das questões eu parar de te bater. Vou parar de te bater. Por exemplo, um dos termos é o desarmamento, né, do Hamas, das forças palestinas. Imagina se a Palestina já é agredida diariamente, né, com armas. Imagina sem armas, né? É uma presa fácil, né? Então, sem armas, sem os reféns agora também? Sem exército oficial, sem exército oficial, imagine. O Hamas já deixou claro que não aceita esse, pelo menos são as fontes oficiais que mostram isso, porque eu digo pelo menos porque de repente acontece uma novidade aí, você não sabe, desconhece o que aconteceu em bastidores. Uhum. Pelo menos oficialmente é assim, ele não aceita depor as armas, ele só faz o seguinte, se for criado um Estado palestino, e um exército palestino, ele entrega as armas ao exército palestino e se incorpora ao exército palestino. Porque não existe Estado nacional sem exército próprio. Exatamente. Então, essa é a questão. Sim. Eu agradeço a vocês dois, muito bom. E gostaria, por favor, que você, Félix, se despedisse aqui. Se pudesse divulgar suas redes sociais, o evento. Divulgar redes sociais. Quem quiser se comunicar com a Frente Palestina, onde fala. Bacana. Pessoal, obrigado pela audiência, todo mundo que acompanhou essa discussão, essa conversa, né, esse diálogo. Está à disposição para estender essa conversa, né, com quem tiver interesse. Aqui em Sorocaba foi constituída recentemente uma frente em solidariedade à Palestina. Tem diversos partidos, movimentos, pessoas independentes participando, né? Acho que todo mundo está convidado a se somar. Eu tenho visto que, inclusive, a paisagem aqui em Sorocaba, eu tenho visto alguns cartazes colados nas ruas, fazendo referência em solidariedade à Palestina. Isso é fruto de uma mobilização que está acontecendo na cidade de forma, até de forma espontânea, né, em solidariedade à Palestina. Isso aí. Obrigado por acompanhar, obrigado às pessoas que enviaram as questões. Quem quiser conversar, meu Instagram é @IgorTanaka. E você, Félix? Bom, agradecer o espaço, agradecer o podcast, né? É um projeto fundamental e acho que fico muito feliz de conversar com vocês aqui, é um papo muito agradável, né? A Frente Palestina Livre Sorocaba é o nome da página, tem aqui no Instagram, só mandar mensagem também. O meu é Félix Bertaco, também estamos aí, né, disponível para conversar e principalmente para a gente se articular, né? Terão outras atividades, né? Terão outras mobilizações, principalmente porque, como a gente estava dizendo, o assunto não acabou, né? Acaba quando, finalmente, o povo palestino tiver sua liberdade, sua dignidade restituída e poder indicar o seu próprio caminho, né? Um caminho, com certeza, de superação de toda essa crueldade, né? Que está colocada. E, bom, gente, para finalizar, até tinha aquela pergunta, né, do movimento estudantil. Eu acho que o João, né, traz uma questão fundamental. Os estudantes são parte muito importante dessa luta, né? Na UFSCar já houve debates, mobilizações,
A gente acho que convida todas as universidades também a participar desses debates e a disseminar, porque acho que onde a gente produz hoje conhecimento no Brasil, né, esse conhecimento ele tem que ter uma função social. E a função social, com certeza, é lutar pela libertação, né, do nosso povo, de todos os povos. É isso. Você, Lucas, foi um momento de aprendizado. Foi assim, um assunto muito importante. Eu queria agradecer ao Igor pela presença, ao Félix, agradecer a toda a produção aqui do Estúdio 48, ao Leandro Pudim, ao Leandro, ao Pudim, à Nathalie. Também agradecer a sua audiência, a todas as pessoas que mandaram as mensagens. Muito obrigado. Em mais um episódio aqui do Pense Comigo. E lembrando também do Instagram, o nosso Instagram é Pense Comigo Podcast, o TikTok Pense Comigo e o YouTube do Estúdio 48 também, onde estão os vídeos completos. E você que está aqui acompanhando o nosso programa, continue conectado que aqui a programação do Estúdio 48 está intensa nesta sexta-feira, está insana, então vai ter outros programas. Então continue conectado aí, o programa que está encerrando, mas continue aí conectado que vai ter outros programas. Muito obrigado pela sua atenção em mais um episódio aqui do Pense Comigo e até a próxima. Valeu! E fica o meu agradecimento aos camaradas, companheiros Igor e Félix, e o meu agradecimento também à audiência, sempre presente aqui, sempre valorizando o nosso programa. Eu gostaria de convidar vocês ao próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Palestina Livre. Palestina Livre. Do Rio ao Mar. Palestina Livre do Rio ao Mar. Do Rio ao Mar.